Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém? Deus é bom, não é? Deus é bom, não é? Como é bom poder estar na presença de Deus. Como é bom poder buscar ao Senhor. Eu olho para os rostinhos de vocês aí, eu vejo, e com certeza você está melhor do que entrou. Eu vejo algumas pessoas que foram visivelmente tocadas pelo poder de Deus, e outras que eu não posso ver, mas eu tenho certeza que Deus tocou sua vida. Outros Deus tocou lá no interno, lá no profundo. Cada encontro com Deus muda alguma coisa na gente, irmãos. Você crê nisso? Cada encontro com Deus muda alguma coisa na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu quero nessa noite, nós estamos a partir de hoje, nós estamos no mês de julho, hoje é dia 2 de julho, né? Segundo domingo, segundo dia, primeiro domingo do mês de julho, né? E nós estamos hoje no meio do mês. Você sabe qual é o meio do mês? Aliás, quem sabe qual é o meio do ano? Quando que é o meio do ano? Hã? Quando que é o meio do ano? 1º de junho? Quando que é o meio do ano, gente? Quem acha que é junho? Quem acha que é julho, o mês do meio do ano? Então, irmãos, o meio do ano não é junho. O meio do junho é a metade dos meses do ano, mas o meio do ano foi ontem, se eu não me engano, meio-dia ou meia-noite. Hoje estamos mais próximos do meio do ano. Por que eu estou falando isso? Porque o ano é dividido em 365 dias. Se você dividir 365 por 2, dá 182 dias e meio. Fiz essa conta, não, brincadeira, eu fiz na calculadora, não fiz essa conta aqui agora, né? Ontem foi o dia número 182. 182, foi ontem. Então, ontem foi o dia número 182. Ontem, na metade do dia, foi literalmente o meio do ano. Amém, gente? Então, nós chegamos no meio do ano. Fala com essa pessoa que está do seu lado. Enfim, chegamos no meio do ano. Passou rápido ou passou devagar? Você já parou para pensar nisso, meu amigo? Já se passaram 182 dias. Isso é bom ou é ruim? Para você, isso é bom ou ruim? Você acha que em 182 dias... Vamos lá, irmão, vamos conversar um pouquinho antes de eu começar a pregar? 182 dias. O Marcelinho, ele sabe disso porque ele está contando os dias para o casamento, entendeu? Então ele sabe, faltam tantos dias para o meu casamento, né? Mas eu quero te perguntar uma coisa, meus irmãos. Como que foi esses primeiros 182 dias? Virão mais 182. Como que foi? Muita luta? Muita dificuldade? Você aproveitou esses 182 dias? Nós estamos no meio. E aí? Irmãos, hoje é um dia decisivo para você. Nós estamos no meio. E você vai ver nessa noite que o meio é o pior lugar de todos. O início é celebração. O início é empolgação. O início é festa. Janeiro a gente está como? Cheio de ânimo, cheio de promessa, cheio de vou fazer isso, vou fazer aquilo, esse ano eu faço, esse ano eu termino. A gente está igual início de maratona, né? A gente está ali cheio de ânimo, cheio de fôlego, cheio de animação, faz promessa, faz voto, faz... Como é que é o nome daquele? Faz projeto de vida. Aí vem fevereiro, março, abril, maio, junho, julho... Você cresceu em 182 dias? Você amadureceu? Você serviu ao Senhor em 182 dias? Seus projetos andaram um pouquinho mais para frente? As coisas mudaram? Como é que está o meio para você, meu irmão?
Está igual o início ou está pior que o início? Ou está melhor que o início? Mas nós estamos no meio. E de hoje até o último domingo desse mês, vão ser 5 mensagens. Quantas? Quantas que você vai vir? Tem certeza? Ou você vai ficar pelo meio? Você vai vir na primeira e na segunda e na terceira, você vai, hoje eu não vou não. Irmãos, eu vou te falar, eu estou com muita expectativa nessa série de mensagens, porque Deus falou muito comigo. E eu vou te falar, se você absorver, abrir o coração, se você colocar o objetivo na sua vida, de você falar, eu preciso sair do meio, eu preciso vencer o meio. Irmãos, eu te garanto que de julho até o final do ano, as coisas vão mudar na sua vida. Sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho problema com terminar as coisas. Alguém tem problema com isso aí? Meu Deus, é muita gente. Bota aí para mim, por favor, meu amigo. Alguém tem problema com terminar coisas aí? Gente, eu também tenho. Me falaram até que possivelmente eu tenho TDAH. Irmãos, olha, eu assim, ó, quando eu vou lavar a louça, eu digo quando, porque eu não lavo todo dia, mas tem vídeo aí provando que eu lavo, tá? Tem a prova, né? Né, Kathleen? E aí quando eu vou lavar a louça, eu começo super empolgado. Primeiro, que eu já conversando com meu amigo aqui, a gente se identificou nisso. Primeiro que se a louça tiver assim, ó, tudo zoneado, assim, sabe? Prato, colher, copo, não sei o que e tal, eu não consigo chegar e ir lavando de uma vez só. Eu tenho que primeiro organizar tudo. Prato em cima de prato, limpo tudo, copo junto com copo, colher junto com colher, pá. Tudo limpinho, né? Para depois eu começar a lavar. Aí eu começo assim, aí eu pego uma panela, aí de repente aquela panela tem um negocinho, aí eu... limpei, hein? Que maravilha. Aí eu vejo do outro lado, tem... Ih, rapaz, tá brilhando, hein? Aí eu vou, aí tiro... Só que, irmão, já fiquei uns 15 minutos só na panela. Aí quando eu olho o restante, eu falei... Ô, Carlos, não vou lavar as panelas não, tá? Eu vou lavar só o restante, que eu vou deixar a panela aí, que eu já desanimei. Aí começo a lavar o carro. Aí esses dias, irmãos, eu fui lavar o carro, comecei a lavar o carro. Aí daqui a pouco já estava desanimado de levar o carro já, gente. Tem roda para lavar, tem a parte de dentro para lavar, tem que aspirar, tem que lavar tapete. Aí, irmão, desanimei. Eu comecei a lavar, daqui a pouco eu já estava enjoado daquilo. Aí, sorte que chegou lá o Doulos, o Tiago, o Marcelinho, eles falaram, vamos lá, pastor, vamos lá que a gente vai aspirar para tu. Aí um lavou o tapete, o outro limpou por dentro, não sei o quê. Eu falei, glória a Deus, porque senão não tinha terminado esse carro, não. Aí começo a pintar, aí começa aqui, ó, igual arrumando casa. Arrumando casa, eu acho que eu puxei isso da minha mãe. Eu começo a arrumar aqui, aí daqui a pouco eu vou para lá, eu vejo um negócio sujo aqui, aí eu já estou limpando aqui. Aí quando eu passo pela cozinha, tem uma roupa ali, eu já vou levar a roupa para cá. Aí eu já passo pelo outro lado, tem que lavar isso aqui também. Aí eu já pego o celular, já estou distraído no celular, quando vê eu não terminei nada. Porque não tem problema em terminar a coisa. Alguém se identifica com isso aí, gente? Alguém? Ou de repente você está aqui e falou assim, não, pastor, eu não tenho problema com isso. Tudo que eu começo, eu termino. Será, irmão? Eu vou te dizer que uma maior parte do ser humano, ele não tem problema com começar as coisas, mas tem problema com terminar. Porque o meio é um lugar terrível. Olha, vê se você se identifica. Será que de repente você já não fez o compromisso assim, eu vou ser mais perseverante na minha vida? Será que de repente você não disse assim, ó, quem nunca disse assim, não, a partir de hoje eu vou ler a Bíblia todo dia? Hã? Não, pastor, eu vou orar todo dia agora, 1 hora por dia. Aí no primeiro dia você lê 1 hora, no segundo você lê 50 minutos, aí daqui a pouco você já está orando 15, daqui a pouco já está uma semana sem orar. Quem já passou por isso aí? Não, pastor, agora eu vou guardar dinheiro. Não, eu estou determinado, vou guardar dinheiro, vou colocar lá no cofrinho, vou colocar no banco, vou economizar dinheiro, vou parar de comer lanche, vou parar de comer pizza, vou guardar dinheiro para os meus sonhos, meus propósitos.
E aí quando chega, passou um mês, passou 2 meses, já está já comendo tudo de pizza, gastando dinheiro já não está guardando mais nada. Não, pastor, esse livro aqui, ó. Ah, peguei esse livro aqui, esse aqui eu vou terminar, hein? Eu conheço uma pessoa que está lendo um livro há 18 anos. E ela não chegou ainda na última parte do livro, irmão, você acredita nisso? Ela está lendo o mesmo livro faz 18 anos já. Eu conheço uma pessoa, acho que Deus vai falar aqui agora, hein? Conheço uma pessoa que ela está até pensando em processar a academia, irmão. Porque ela está pagando a academia e não está emagrecendo, irmão. É um absurdo, né? A pessoa pagar a academia e não emagrecer. Ela só não está indo na academia, mas ela está pagando, irmão. Então deveria estar emagrecendo, né? Mas aí a pessoa fala, não, a partir de agora eu vou ser fitness. Vou correr todo dia de manhã, vou acordar 5 horas da manhã para correr. Vou para a academia e eu vou conseguir. E aí começa bem, daqui a pouco, estou desanimado, hoje eu não vou, hoje está frio. E quando vê, já desistiu. Alguém se identifica com isso aí, irmão? Será que alguém aqui já começou a reformar a casa e não termina de jeito nenhum? Aquela casa que o marido não termina de pintar. Irmãs, não belisquem o marido agora, não cutuquem o marido, não faça isso que eu estou vendo, hein? Sabe aquela casa que você começa a falar assim, não, esse ano eu pinto a casa toda. Esse ano eu termino aquela reforma. Aí você começa o primeiro cômodo, o segundo, aí já parou até pela metade assim, ó, da pintura, e não termina de jeito nenhum. Começa a reforma, aí começa a quebrar, aí fica aquele negócio todo quebrado lá, não termina de consertar o negócio. Não, esse ano eu vou botar os meus sonhos em prática. Eu vou fazer aquele curso que eu tanto queria. Aí começa o curso e não. Começa a faculdade e não. Começa o livro e não. Não, pastor, agora eu vou ser fiel nos meus dízimos. Chega de ser infiel, vou ser fiel. Primeiro mês, segundo mês, no terceiro mês, quando a coisa aperta, o Senhor entende. Quantos de nós, meus irmãos, estamos vivendo um ciclo sem fim de começar e não terminar, e começar e não terminar? Tem gente que já virou profissional em começar coisa. Sério, irmão, tem gente que, se tivesse diploma quando você começa o curso, tinha gente que tinha um monte de diploma na parede. Mas não tem nenhum. Sabia que tem gente que não tem um diploma na parede? Não, olha, esse ano eu termino meus estudos. Esse ano eu volto para a escola, esse ano eu faço aquela faculdade. Sabe, irmãos, eu já conversei com muita gente. E a pessoa falava para mim assim, pastor, ó, meus planos são o seguinte, vou fazer a faculdade, vou me inscrever na faculdade, vou terminar a faculdade, vou me inscrever em tal coisa, vou guardar dinheiro que eu vou para Disney também, entendeu? Vou passar uma semana não sei aonde, vou fazer não sei o quê, vou fazer isso, vou depois fazer um curso, vou fazer e não faz nada. Começa e não termina. Alguém já passou por isso aí, irmão? Acho que é por aí, né? Começa e não termina. Deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. Às vezes, nós sonhamos muito. Temos muita expectativa no começo, mas não conseguimos chegar ao fim de nada. Você sabe, irmãos, presta atenção, guarda no que eu vou te falar. Só tem sucesso quem termina. Fala com essa pessoa que está do seu lado. Fala assim, meu irmão, minha irmã, só tem sucesso quem termina. Quem começa as coisas não diz muito. Se você falar para mim assim, pastor, comecei um curso. Eu, por encorajador, porque eu sou, gosto de encorajar as pessoas, eu até vou te dizer, uau, glória a Deus, parabéns, cara, que bênção. Mas não vai me dizer muita coisa. Agora eu quero ver você dizer para mim assim, ó, pastor, tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui, ó. Aqui, pastor, trouxe para o senhor ver aqui, ó. Terminei o curso, tá aqui meu diploma. Pastor, comecei a fazer autoescola.
Glória a Deus que os homens daqui da igreja estão terminando tudo a autoescola, né? Pastor Rodrigo foi o último, chegou com a como é que é o nome do negócio? Habilitação. Aí, pastor, toma aí minha habilitação aí, eu terminei. É isso. Olha, você fala assim, pastor, vou fazer uma faculdade esse ano. Vou falar, esses dias, irmão, teve um amigo aqui, eu nem vou falar quem foi ele. Mas eu fiquei até com pena dele depois. Às vezes eu pego pesado, eu fico com pena. Ele falou assim para mim, pastor, eu quero aprender violão. Eu falei assim, não quer. Não, eu vou aprender violão. Eu falei para ele, tu nunca vai tocar violão. Ele tá duvidando de mim? Eu falei, tô. Tá pegando para estudar? Ah, não, preguiça, pastor. Então tu nunca vai aprender violão. Não, eu vou aprender. Não vai. Tô te falando, não vai. Vou te encontrar daqui a 5 anos, tu não vai tá tocando violão. Aí ele falou, então eu vou fazer só de raiva, só para esfregar na tua cara. Então faz, então, que eu quero ver. Duvido. Gente, porque você falar, eu vou fazer, eu quero fazer, eu tenho vontade de fazer, não diz nada. Agora você chegar assim e falar, pastor, quero que o senhor vá lá em casa porque eu terminei a obra lá em casa. Falar, agora sim. Pastor, terminei de pintar minha casa, agora sim. Porque Deus é um Deus de conclusões. Fala assim comigo, Deus é um Deus de conclusão. Ei, Deus não deixa nada pelo meio. Quando Deus começou a sua criação, se fosse um de nós criando, a gente ia começar no primeiro dia, haja luz. Segundo dia, haja água, estrelas. Terceiro dia, estou desanimado, acho que eu não vou continuar essa obra aqui não. Deixa assim mesmo que já está, já está bom, já tem luz, já tem estrela aqui, deixa que depois a gente continua. Mas Deus, ele foi primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, e ele terminou tudo e viu que tudo que ele tinha feito e concluído era, porque o que é bom é aquilo que se conclui. O que é bom não é o que começa, o que é bom é o que conclui. Irmãos, e essa palavra precisa mexer com a gente para que a gente seja pessoas que concluem, pessoas que dão a sua palavra e vai até o final. Pessoas que se comprometem e vai até o final. Pessoas que começam e terminam. Sabe o que a Bíblia diz? Jesus disse assim, Pai, eu te glorifiquei terminando a obra que o Senhor me deu a fazer. Ei, só glorifica a Deus quando você termina. Quando você para as coisas pelo meio, você não glorifica a Deus. Deus é um Deus de conclusões. Mas o diabo, ele está no meio. Fala com essa pessoa que está do seu lado, fala assim, o diabo está no meio. Você sabe qual foi a conclusão que mudou a história da humanidade? Presta atenção aqui. Você sabe aonde que o homem caiu? Presta atenção nisso, irmão. Deus falou muito no meu coração sobre isso. Eu não imaginava que isso era tão forte. Você sabia que o homem caiu no meio? Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que Deus plantou uma árvore no meio do jardim. E a Bíblia diz que Adão e Eva estavam lá andando ali no meio. E o diabo veio no meio do jardim para tentar Adão e Eva. Porque o diabo sempre vem no meio. O diabo não importa como que você começou e aonde você está agora. O diabo vem no meio. Para te tentar no meio. As maiores tentações estão no meio. Fala comigo, as maiores tentações estão no meio. Adão e Eva pecaram e destruíram e amaldiçoaram a humanidade no meio. O diabo apareceu no meio. E ali eles pecaram. Lembra de Moisés? Moisés saiu do Egito. E Moisés agora tinha Faraó atrás dele. E Moisés estava andando, quando chega no meio do caminho, tinha um mar. O mar estava no meio. Entre o Egito e Sinai, que era o destino de Moisés.
Quando chega no meio do caminho, tinha um mar, Douglas. Tinha uma dificuldade. Irmãos, pega isso aqui que eu estou te falando. No meio do caminho vai vir a dificuldade. No meio do caminho você pode decidir, eu vou sair do Egito. Eu vou mudar de vida. Esse ano eu saio do Egito. Esse ano eu entro na terra prometida. Aí você chega no meio, tem um mar. Você fala, e agora? Estava indo tudo bem. Tinha uma coluna de fogo aqui, tinha fumaça aqui, tinha Deus aqui, tinha anjo aqui, e agora tem um mar. Como é que eu faço agora? É aí que muita gente para. É no meio. A Bíblia diz que o povo de Israel atravessou o mar. Aí agora eles estavam, Douglas, entre o deserto e a terra prometida. Nós vamos. Olha como é que a gente pensa. Eu vou. Não, eu vou. Eu vou concluir, eu vou terminar. Eu vou conseguir meus sonhos, eu vou realizar. Deus vai me abençoar, eu estou no deserto, eu tenho uma promessa. A promessa é que eu vou para a terra que mana leite e mel. Eu vou ser próspero, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Só que no meio do deserto, vem a tentação, vem a fome, vem a sede. E sabe o que aconteceu com eles? Morreram aonde? Morreram aonde? No meio. Eles morreram no meio. Irmão, muita gente morre no meio. Fala com essa pessoa que está do seu lado, fala assim, meu irmão, muitos sonhos e promessas morrem no meio. Irmão, olha aqui para mim. Olha aqui para mim, ó. Você tem uma promessa de Deus? Parabéns. Mas só essa promessa não vai te levar à terra prometida. Você tem uma palavra de Deus? Eu conheço muita gente que tem. Sério, irmão. Olha, irmãos, o que eu vou te falar aqui é muito sério. Tem gente muito melhor do que eu. Tem gente que conhece mais de Bíblia do que eu. Tem gente que prega muito melhor do que eu. Tem gente que é muito bom, muito bom. Tem promessa, tem palavra, tem unção, tem tudo. Mas sabe o que acontece com ele? Não sai do lugar, só fica no meio. Fica rodando no meio. Conhece alguém assim? Roda no meio. Irmãos, olha. Eu vou te falar uma coisa que eu ouvi. Tem gente que está vivendo o que era para você estar vivendo. Você tem potencial. Eu olho para algumas pessoas, eu vejo o talento que essas pessoas têm. Cara, o talento que essas pessoas têm. Em todas as áreas, profissão, sonhos, planos. Gente talentosa demais. Mas não sai do lugar, não sai do bairro. Não sai do lugar onde mora. Não sai. Aí eu me pergunto, meu Deus, tem gente sem talento que está mais longe. Tem gente que tem menos que você e está vivendo o que você deveria estar vivendo hoje. Sabe por quê, irmão? Porque você está parado no meio. Você está no meio. E sabe uma coisa? Olha aqui. Deus não envelhece, mas você envelhece. O tempo está passando, irmão. A gente tem que sair do meio. A gente tem que virar a chave. E olha, tudo pode acontecer. Só que você precisa mudar aqui, ó. Você precisa colocar na tua cabeça, eu não vou ficar mais preso no meio. Lembra de Pedro? Lembra de Pedro? Pedro ousado. De repente você é ousado também. Você toma uma decisão ousada. Não, esse ano eu vou fazer. Vou abrir aquele negócio. Aquele negócio que eu queria abrir. Rapaz, que isso, cara. Café. Rapaz, que nível é esse? Dá licença, gente. Eu preciso honrar o irmão que trouxe um café para mim. Pô, agora tu saiu do meio, hein, varão? Que isso, hein? Rapaz, essa igreja aqui tá saindo do meio, gente. De repente você fala assim, eu vou abrir aquele negócio. Eu vou colocar em prática aquele sonho. Ousado. Pedro,
Pedro estava aqui, ó, na beira do mar, dentro do barco. Aí os outros discípulos, medrosos. Aí Pedro ousado, igual você. Jesus, eu quero viver o sobrenatural esse ano. Eu quero viver o sobrenatural esse ano. Posso, Jesus? Jesus falou, vem, filho, vem. Vem que se tu vier, tu vai viver o sobrenatural. Sai daí, Pedro. Aí Pedro no início, andando sobre a água. Igual você, ousado, corajoso. Mas aonde que foi o problema? No meio, irmão. Ele estava entre o barco e Jesus. Chegou no meio do caminho, ele fez o que a gente faz. Cara, ele já tinha saído, mas aí ele estava perto do meio. Aí ele olhou o quê? Tempestade, dificuldade, problema. Ai meu Deus, e afundou. A gente é assim também, irmão. Toma uma atitude ousada. Sai daqui do culto. Agora eu peguei essa palavra, agora eu vou terminar, eu vou ser ousado, eu vou viver um milagre. Aí quando chega aí vem o problema, aí vem a luta, aí vem a dificuldade, aí vem o desânimo, aí você afunda. Mas graças a Deus que Jesus vai lá e te pega. Fala, filho, você não vai morrer no meio não, vamos voltar para cá para o barco, volta para o início. Tenta de novo. Mas você tem que parar no meio. Porque, irmãos, voltar para o barco, Jesus te socorrer é bom? É. Mas melhor é você não afundar no meio. Melhor é você ir até o final, andando, caminhando. Não vou parar no meio. Eu não vou mais parar no meio. Fala com esse irmão que está ao seu lado. Meu irmão, não pare mais no meio. Sabe aonde foi a maior vitória do mundo? No meio. A maior derrota no mundo foi no meio, lá no Jardim do Éden. Mas sabe onde é que foi a maior vitória do mundo? No meio. Sabe aonde que Jesus estava? No meio. Jesus disse o seguinte, ó. Primeiro, Jesus estava entre um ladrão e o outro. Ele estava no... Depois, Jesus estava numa cruz, ele estava entre o céu e ele estava no meio. Sabe o que ele disse? Está concluído. Eu terminei. Ali Jesus completou a maior vitória de todos os tempos. Mas eu vou te falar, o diabo tentou parar ele. O diabo tentou lá no deserto, o diabo tentou lá no Getsemane. Jesus, para pelo meio. Jesus falou, eu não sou daqueles que param, eu vou até o final, eu não vou parar pelo meio. Irmãos, o diabo quer que você pare pelo meio, mas Deus quer que você conclua. Fala com esse irmão que está do seu lado, me ajuda a pregar e fala assim, Deus quer que você conclua. Deus quer que você não pare, irmão. Mas tem o seguinte, no meio tem luta. No meio tem luta. Tem ou não tem, irmão? Você sabe qual é o pior lugar de uma corrida? Eu ouvi uma vez um corredor falando, eu não, né? Apesar dessa forma física aqui, né? Apesar desse porte de atleta, eu não corro, né? Mas é brincadeira, irmão. Porte de atleta, você tá me olhando com essa cara aí por quê, irmão? Tem porte de atleta nenhum, irmão. Já viu o pessoal que fala assim, eu tenho 0% de gordura no corpo? Acho que sou eu, mas não por uma boa alimentação, é porque eu sou magrelo mesmo, né, irmão? Não tenho 0% de músculo também. Mas eu vi uma vez um corredor, e ele falou o seguinte, que o pior lugar é no meio. Porque você começa bem, você começa animado, você começa, a sua mente está assim, ó, eu vou terminar, vai dar certo. Essa vez eu chego em primeiro, eu consigo. Mas ele falou que quando você chega no meio, o teu corpo começa a entrar em colapso, em limite, teus músculos. E a tua mente começa a falar assim, cara, você não precisa disso, para. Pode parar. Você já foi muito. Você já tentou muito, desiste, já pode parar. Ninguém vai ninguém vai falar mal de você se você desistir agora não. Você não vai conseguir chegar até o final.
Aí o corredor, ele falou que quando você rompe essa barreira do meio, você chega até o final. No meio tem luta. No meio tem muita dificuldade e eu quero mostrar para você. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 32. Eu quero mostrar para você que existe um momento da nossa vida, como é hoje, o meio do ano. Deixa eu te dar uma palavra. Gênesis 32. Escuta o que eu vou te falar agora. De repente, até aqui, até esse momento da mensagem, você ficou assim, puxa vida, eu realmente não tenho terminado nada, eu não tenho feito nada da minha vida, eu estou parado no meio. Mas eu quero te dar uma palavra de encorajamento. Tem luta no meio, mas tem alguém querendo te encontrar no meio. Você vai conseguir sair do meio. Gênesis capítulo 32, verso 22 em diante, diz assim: e levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os e fez eles passarem o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha, seus filhos, sua mulher, os seus bens. Jacó, porém, ficou? Jacó ficou o quê? Jacó estava só. E lutou com ele um varão, um homem, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a junta da sua coxa e se deslocou a junta da coxa de Jacó, lutando com aquele homem. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém Jacó lhe disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Oh, aleluia! E então disse-lhe: qual é o teu nome? E Jacó disse: o meu nome é Jacó. Então disse: não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel. Porque como príncipe você lutou com Deus e com os homens, e você prevaleceu. E Jacó lhe perguntou: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que me pergunta pelo meu nome? Então o abençoou ali. E Jacó chamou aquele lugar de Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E quando saiu o sol, fala comigo, quando saiu o sol, quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Presta atenção em mim aqui agora, deixa eu te dar um contexto. Olha aqui para mim. Você conhece a história de Jacó. Jacó era um homem com uma história terrível, um histórico terrível. Jacó já começou agarrado no pé do seu irmão para roubar. Quer dizer, ele nem sabia, né, coitado, né? Mas ele já nasceu ali agarrado no pé do irmão. E aí a mãe já cria toda aquela questão ali, a mãe já dá o nome dele de usurpador. É usurpador e o quê? Os plantador, como é que é? Ninguém lembra, né? Como é que é o nome? É usurpador e mais o quê? Sei lá, gente. Ufanador. Sei lá. Esqueci a palavra agora. Mas a mãe dele dá o nome para ele de Jacó. Usurpador. E aí depois ele cresce um pouquinho. Em vez dele conquistar o seu lugar, o seu espaço, a sua bênção, a sua identidade, ele fala o seguinte: eu quero aquilo, eu quero dele. Eu quero a bênção dele, eu quero a identidade dele, eu quero o que ele tem. E aí ele vai, engana Esaú primeiro, né? Engana o seu irmão com um prato de lentilha. Aí o seu irmão dá a bênção para ele. Aí depois ele engana seu pai, pega ali, enche o corpo de pelo. Que história esquisita, né, gente? Enche o corpo de pelo. A mãe dele dá a ideia para ele, misericórdia. Nem vamos entrar no assunto da mãe dele. Mas ele vai lá, o pai quase cego. Aí ele fala: oh, meu pai, é Esaú, pai. Jacó, artista. Aí o pai bota a mão, sente os pelos, assim: é você, Esaú? É, pai, Esaú, é. Abençoa logo. Aí o pai dele abençoa ele. Aí ele foge. Foge de casa. Deixa para trás
Esaú com sede de sangue, falando assim: se eu te pegar eu vou te matar. Preste atenção nisso aqui. Esaú, olha o passado. Irmãos, olha aqui, às vezes a gente não consegue romper, porque estamos presos no passado. Deixamos coisas no passado mal resolvidas. E Jacó deixa lá um irmão com ódio dele. Esaú falou assim: se eu te ver de novo eu te mato. Nunca mais volta aqui, que se eu te pegar eu te mato. Então Jacó sai correndo. Jacó vai pelo campo, vai para a casa de Labão, um tio seu. Trabalha ali durante 20 anos. 7 anos por Lia, 7 anos por Raquel. Mais 6 anos pelas ovelhas. Sai dali rico, bem. Mas ainda tinha um problema para ser resolvido. E aí Jacó então chega num lugar chamado Vale de Jaboque. Irmão, Jacó chega no meio. Literalmente Jacó estava no meio, no momento em que nós estamos no meio do ano. De repente você deixou muita coisa lá no início do ano, deixou coisa para trás, coisa mal resolvida, coisa que você não terminou. E você está hoje, dia 2 de julho, no meio do ano. E aí você se encontra agora sozinho, com medo do futuro. Olha aqui para mim. Quando você olha de hoje até o final do ano, você olha com esperança? Você olha com expectativa? Ou você olha com medo? De repente você está pensando assim: será que eu vou tentar de novo e não vou conseguir? Será que eu vou novamente falhar? Será que o futuro é me matar? Porque a expectativa que eu tenho é de que o futuro não é bom. Mas eu também não posso voltar para a casa de Labão, mas eu estou com medo de encontrar Esaú. Eu tenho medo do passado, mas também tenho medo do futuro. Eu estou no meio. E Jacó estava no meio. Jacó estava ali, no meio do ano, pensando: meu Deus, o que vai ser da minha vida até o final desse ano? Quem tem pensado assim? Será que é você também? Você está pensando assim: o que vai ser da minha vida até o final desse ano? O que vai ser dos meus sonhos, dos meus projetos até o final do ano? Mas deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção aqui. No meio da noite, aparece um homem. Ei, som. Esse pessoal do som não está jejuando não, gente. Quem está aqui comigo diz glória a Deus. Olha aqui. No meio do caminho, no meio da noite, porque a Bíblia diz que era finalzinho da noite, mas não tinha clareado ainda, era o meio da noite. Quem aparece ali? Deus aparece. E eu quero te dizer nessa noite, pega essa palavra aqui, meu irmão. Recebe essa palavra. No meio do ano, ei, som. Sai, Satanás, do microfone, em nome de Jesus. Hã? Jejuou? Não, tá bom. No meio do ano, sabe quem aparece? O Senhor está aparecendo nesse dia aqui para você. Nessa noite, Deus está chegando para você para te dizer: filho, você está no meio da sua vida, no meio do ano, no meio dos seus planos. E você até aqui, você tem tentado com as suas forças, você até aqui tem tentado, com o seu jeito, você tem tentado fazer as coisas, mas você não consegue progredir na sua vida. Mas Deus está aqui nessa noite, através dessa palavra, para te dizer: eu quero mudar a tua história e fazer com que você conclua as coisas na sua vida. Fazer com que você seja um filho, uma filha que conclui e não tem medo do meio, não tem medo do futuro. Deus aparece para lutar com Jacó. E Deus está querendo lutar contigo também, meu irmão.
Jacó pede uma bênção. Sabe o que Deus dá para ele? Uma ferida. Jacó pede uma bênção. Deus fala para ele: Jacó, o que você precisa não é uma bênção, você precisa de mudar a sua identidade, o seu nome, a sua mentalidade. Você precisa parar de fugir dos seus problemas. Jacó, cadê o Jacó aqui nessa noite? Que está no meio. Que você era ousado, mas de tanto você desistir no meio, você está ficando medroso, parando nas suas coisas. Aleluia. Oh Senhor Espírito Santo. Toca, Espírito Santo, os corações aqui, Senhor. Toca os corações aqui, Senhor. Você está no meio, hein? Ou para lá ou para cá. É contigo mesmo. Ou entra ou sai. No meio, o diabo está aí, tá? O diabo fica sempre no meio. Em cima do muro é o diabo. Ok? Quando você não decide, Deus não está nisso. Deus está no sim, sim e não, não. Então Deus aparece para Jacó. Deus falou: Jacó, chega de ficar no meio. Nós temos que mudar isso aí, cara. Só que você tem que lutar. Você tem que lutar, irmão. Você tem que lutar para sair do meio. Eu quero te encorajar, porque eu estou sendo encorajado por essa palavra também. Eu estou sendo encorajado. E sabe uma coisa que o livro de Tiago diz? Às vezes você fala assim: ah, pastor, não tem nada a ver não. Eu comecei esse livro aqui, não terminei, mas não tem nada a ver não, isso aí não é importante. O livro de Tiago diz que o inconstante é inconstante em todos os seus caminhos. Se você começa uma parede de pintar e não termina, você não vai terminar nada na sua vida. Se você começa a limpar uma coisa e não termina, você não vai terminar nada na sua vida. Se você começa a ler e não termina, você não vai terminar nada. Se você começa um relacionamento, se você começa uma conversa, se você começa um ministério e está sempre parando pelo meio, nada você vai concluir na sua vida. Você tem que lutar para sair do meio e dizer: Deus, eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar. Eu estou disposto a sair do meio. Chega! Faz 5 anos eu não rompo. Eu estou há 3 anos já parado. Toda vez que eu dou um passo, eu chego no meio, eu retrocedo. Aí o pastor ora, e Deus manda, e Deus faz, e vem a unção, e vem a graça, e vem a glória, e eu saio motivado, e eu dou 4 passos, chega no meio, eu volto para a casa de Labão. Irmão, você tem que lutar para sair do meio. Me ajuda aí, fala com essa pessoa que está do seu lado, sacode ela um pouquinho assim, ó, sacode um pouquinho ela, vai lá, me ajuda aí. Fala com ele: sai do meio, sai do meio. O diabo quer te prender no meio, irmão. Eu tô muito chateado porque esses dias eu ouvi uma pessoa falando que a casa do crente tem que ser a casa mais bonita do bairro. É isso. Eu peguei essa palavra para mim. Um pastor falou o seguinte: a casa do crente tem que ser a mais bonita do bairro. Chega, o crente tem a pior casa do bairro, o ímpio, e não é dinheiro. Ah, não tem dinheiro, não é dinheiro não, irmão. Não é dinheiro não. Tem ímpio que ganha o mesmo salário que você e tem uma casa mais arrumada que a nossa. É porque não conclui, não termina. Eu falei: Deus, a minha casa tem que ser bonita. Eu tenho que concluir aquilo lá. Comecei aquele muro lá. Eu vou concluir aquele muro em nome de Jesus. Só de raiva, eu não vou ficar no meio. Duvida? Ah, não duvida de mim não, hein? Eu já comecei. Já as 2 colunas já estão lá. Agora eu vou botar um portão. Eu vou terminar, irmão. Porque se eu não terminar as coisas na minha vida, irmão, eu não vou glorificar a Deus. As pessoas vão passar lá em frente da minha casa e falar: aí tem 2 colunas aí, já tem 1 ano, rapaz.
Em 2 colunas aí que o pessoal começou bem, né? Começaram animado, mas ó, esse pastor aí não termina nada que ele começa. Ah, irmão, vou fazer isso não. Você tem que sair do meio, irmão. Deus está lutando contigo. Deus quer te tirar do meio. Jacó agarrou na perna do anjo e falou: não te largo, não te largo. Esse ano eu saio do meio. E a Bíblia diz, sabe o quê? Que o anjo falou com ele assim: então tá bom, eu vou te tocar. E você quer, porque você quer. Eu vou te tocar e você vai sair do meio. Aí sabe o que acontece, irmãos? Quando Jacó, olha aqui. Quando Jacó sai do meio, que ele encontra com Esaú, cheio de medo do futuro. Chega lá e Esaú fala: irmão, me abraça. Já está tudo resolvido entre nós. Você não entendeu? Jacó estava com medo de sair do meio e ir para o futuro e dar o próximo passo. Tem gente aqui que tem um monte de sonho de abrir negócio, de fazer não sei o que, de fazer isso, de entrar para o ministério, sei lá, de fazer o ITQ. Gente com um monte de sonho de fazer um monte de coisa e não faz porque fica com medo. Jacó também estava no meio porque ele estava com medo do próximo passo. Quando ele chega lá, Deus já tinha resolvido o futuro dele. Deus já tinha resolvido, só faltava ele sair do meio e andar para frente. Quando ele chega lá, Esaú fala: cara, não estou mais com raiva de você, vem cá, meu irmão. E eu quero declarar sobre a tua vida que você vai sair do meio. Você vai concluir, você vai sair do meio. E quando você der o próximo passo, você vai ver que Deus já estava lá na sua frente. Deus já estava lá preparando o teu futuro. E para a gente encerrar, eu quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 11. Só bota aí para nós Hebreus 11:31, Giovana. Eu quero te mostrar o fim desse homem, vai ser o teu fim também, em nome de Jesus. Hebreus 11:31 diz assim a palavra de Deus. Não é 31 não, irmão. Hebreus 11, cadê Jacó aí? Hebreus 11:21. Hebreus 11:21. Quem está aí diz amém. Quem está recebendo essa palavra diz glória a Deus. Pela fé, Jacó, próximo da, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus encostado na ponta do seu bordão. Sabe o que é aquilo? Quando Jacó foi tocado pelo anjo, ele passou a mancar. Irmãos, ele mancou, mas ele não parou. Você está entendendo aqui? Ele mancou, mas não. Ele não corria, mas ele não parava. Ele ia devagar, com o bordão, mas ele não parava. Meu irmão, aquele encontro que eu tive com Deus me deixou meio estragado, mas eu não vou parar. Você pode até ir mais rápido do que eu, mas eu não vou parar. Eu vou na minha velocidade, mas eu não vou parar. E no final da sua vida, ele disse o seguinte, ó, ele se apoiou no seu bordão e falou: estou concluindo a minha vida e eu quero abençoar os meus filhos, porque eu concluí, eu cheguei no final. E eu quero que vocês, meus filhos, recebam a bênção que eu conquistei lá no meio. Eu briguei naquele dia lá no meio, mas eu saí do meio. E eu quero abençoar os meus filhos. Quem é pai e mãe aí? Escuta agora no teu espírito a palavra que eu vou te dar. Se você não sair do meio, você não vai abençoar teus filhos. Se você continuar preso no meio, sem concluir nada, você vai chegar ao final da sua vida e você não vai ter nada para abençoar os teus filhos. Porque só pode abençoar quem conclui, quem sai do meio. Jacó saiu do meio, ele falou: filho, vem cá, eu quero abençoar vocês. Esse bordão aqui é a minha lembrança que um dia, lá no dia 2 de julho de 2023, eu tomei uma decisão de que nunca mais eu ia ficar parado no meio. E eu quero abençoar vocês, meus filhos. Irmãos, eu quero abençoar meus filhos. Eu quero que no final da minha vida, os meus filhos saibam que eu não parei no meio.
eu terminei tudo que eu comecei. E eu quero abençoar a vida deles. Se coloca de pé no seu lugar. Eu quero propor uma palavra para nós esse mês. Hebreus diz o seguinte: que o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. E tem uma palavra lá que diz o seguinte: nós não somos daqueles que retrocedem, e nem daqueles que ficam no meio. Nós vamos prosseguir e terminar. Na vida espiritual, nós vamos lutar? Vamos. Vai ser fácil não, Fabiola. Vai ser fácil não, Douglas. Tem vezes que você vai achar que não vai conseguir. Vai parecer que você... E tem vezes que você vai até falhar. Mas não desista, não volta não. Vai para frente. Não desista. Falhou um dia, continua. Não fica preso no meio não, irmão. Deus não quer você no meio. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por essa noite na tua presença. Senhor, a tua palavra, ela muitas das vezes, Senhor Deus, ela vem como uma brisa suave, mas muitas das vezes a tua palavra vem como um martelo que esmiuça a pedra. Às vezes a tua palavra é um cajado que nos consola, mas às vezes a tua palavra ela está ferindo como Jacó foi ferido. E às vezes o Senhor precisa nos ferir para nos tirar do meio. Às vezes a ferida é necessária para nos tirar do meio. Senhor, e nós não queremos viver no meio, parar no meio, morrer no meio, nos afogar no meio. Porque nós sabemos que o Senhor tem uma vida incrível para nós lá do outro lado do vale de Jaboque. O Senhor tem uma vida extraordinária para nós lá do outro lado. Ela seja uma pessoa que não conclui nada. Mas eu te peço, Espírito Santo, que esse mês seja um mês de rompimento. Que esse mês seja um mês para essa igreja de romper com as amarras do meio, com a mentalidade que nos escraviza e não deixa nós terminarmos nada, mas que nós possamos ser daqueles que concluem, daqueles, Senhor Deus, que mostram: eu cheguei ao final, como Jacó, eu posso te abençoar, porque eu concluí. Espírito Santo, nos ajuda a chegar no fim da caminhada, em nome de Jesus, em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas, nós possamos ser perseverantes, comprometidos e sair do meio, em nome de Jesus, amém. Diga assim comigo: eu vou sair do meio, eu vou concluir, terminar, chegar no final e glorificar o nome de Jesus, amém?